Fala, criatura que segue o Minha Vida Geek. Eu estou aqui no stand da AMD. Estou falando com o Arthur Oliveira, que é responsável pela área de processadores para desktop. Exato. Tudo bom, Sardinha? Tudo bom, pessoal? Muito legal estar aqui com vocês, hein? Eu que agradeço o seu tempo para a gente fazer essa entrevista em meio de um evento, mas a gente precisa saber, tá? O público do Minha Vida Geek quer saber sobre a novidade que vocês trouxeram aí, que é o Ryzen 7000. O que você pode falar? O que ele é de diferente dos demais? Gente, o Ryzen 7000 ele trouxe tanta novidade que a gente vai passar o evento falando sobre ele se não tomar cuidado. Então eu vou fazer um resumo. Depois de 5 anos, a gente trouxe uma plataforma nova. Então nós tínhamos lá, não temos ainda, não foi descontinuado, no Ryzen 5000, uma plataforma que a gente chama de AM4. Então por 5 anos nós tivemos a mesma placa-mãe, o usuário reconhece isso como um fenômeno, porque a gente conseguiu uma evolução muito grande de performance com a mesma plataforma. Agora com o Ryzen 7000 a gente precisou mudar a plataforma, então hoje essa plataforma a gente chama de AM5. E por que ela foi necessária? Porque a gente incorporou algumas tecnologias novas, como o DDR5, PCI Express 5.0. Essa plataforma, nosso plano é que ela fique no mínimo até 2025. Então tudo que tinha de novidade nós trouxemos para ela. Outra questão importante, lá em 2017 nós falávamos que em 2022 nós chegaríamos a uma litografia de 5 nanômetros. Para não ser tão técnicos, 5 nanômetros é a medida do tamanho do núcleo. Por que isso é importante? Porque quando eu reduzo o tamanho do componente, esse componente vai exigir menos energia e vai gerar menos calor. Na verdade, é a base da AMD na vida, né? Eu tava lá fora conversando com o Pedro, que eu falei, gente, entre a AMD e a concorrência, eu prefiro a AMD. Por conta exatamente dessas características, da questão de de desempenho, do lance do esquentar e de que vocês fazem produtos que são duráveis por mais tempo dentro de uma mesma plataforma. Que assim, você não precisa ficar trocando de equipamento, você não precisa trocar as suas placas à volta, né, para usar os processadores da AMD, né? Então assim, para quem gosta, para quem usa desktop, né, é menos um custo de atualização. O que você está dizendo é o seguinte, o ecossistema é importante. Sim, sim. A gente sempre brinca, né? A gente tem uma piada que é o seguinte, processador sem placa-mãe, ele vira chaveiro. Ele não funciona. E olha só, chama placa-mãe, né? Então ela é responsável por toda a conexão aí do ecossistema. Quando a gente mostra que a gente tem uma plataforma estável, né, em termos de longevidade, os nossos parceiros se sentem confortáveis. Então, voltando para o Ryzen 7000, que foi o início da nossa conversa. Nós fizemos o lançamento no dia 27 de setembro, e não só nesse, mas em todos os outros lançamentos, no dia que começou a venda nos Estados Unidos, na Europa, essa venda começou no Brasil. Isso é motivo de orgulho para a gente, porque a infraestrutura já estava pronta. Então você podia comprar o processador, você podia comprar a motherboard, e você estaria com o computador rodando no dia seguinte, que é o tempo de entrega. Eu não posso pedir para o cliente entregar no mesmo dia para o usuário. E isso para a gente é muito legal, né? E a questão você falou aí do que você gosta da AMD por causa da eficiência energética. O que acontece com o Ryzen 7000? Nós aumentamos demais a performance dele. Então a migração do Ryzen 5000 para o Ryzen 7000 é a maior ganho de performance que a gente tem. Vou te dar um exemplo. O gamer, quando ele roda lá o jogo, ele precisa muito do que a gente chama de processamento de single thread. Então ele vai usar o núcleo lá. Nós tivemos um ganho em média de 29%. E aí você tem aquele usuário que ele montou uma máquina e ele também trabalha com essa máquina. Ele gera conteúdo, ele precisa rodar tarefas pesadas. E aí ele vai rodar o que a gente chama de multithread. Aí nós estamos falando em mais de 49% de ganho de performance. Então esse balanço que a gente trouxe para a nova tecnologia fez que
se você quiser rodar na carga máxima dela, você vai ter um TDP alto, vai ter uma geração de calor alta, mas a gente criou aí uma solução que é o que a gente chama de Eco Mode. Então você consegue ir lá e falar o seguinte: eu quero reduzir o TDP desse processador. Vou te dar um exemplo prático: 7950. Nativo dele, 170. Ah, mas Arthur, eu quero reduzir, eu não quero ter todo esse consumo. Você pode reduzir para 105 e você pode reduzir para 65 watts. 65 watts hoje é o que um Ryzen 5 5600X usa. Então eu estou pegando 7950 e estou colocando para rodar em 65 watts. Quando eu comparo com o antecessor dele, que seria um Ryzen 9 5950X, eu estou falando num ganho de performance de 74%, com o mesmo consumo de energia, com a mesma geração de calor que o 5950X. O usuário consegue, com isso, não se preocupar com o consumo, com o desgaste do restante dos equipamentos por excesso de calor ou por excesso de temperatura, e ele consegue ter uma performance totalmente diferente. Eu não vou nem falar da concorrência. O maior concorrente da AMD é a própria AMD. Né? Então, o concorrente da série 5000 é a série 7000, e a série 7000 não tem concorrente. Ainda, Sardinha. No final do ano a gente deve lançar mais alguma coisa. Por falar em lançamento, tem um tal de um processador gamer que é considerado o melhor processador gamer, que é o Ryzen 5800X 3D. O que você pode dizer de um processador que é considerado o melhor processador gamer? Qual é a diferença dele para os demais? Vamos lá, muito boa a tua pergunta. Quando nós lançamos o 5800X 3D, ele é baseado na plataforma M4. Então você tem uma plataforma que tem 5 anos, todo o desenvolvimento já foi pago, o fabricante de motherboard já está ok, já consegue ter um preço. Então quando eu falo numa placa-mãe para ele, seria uma X570, ela tem um custo muito menor do que a X670 que foi lançada há 15 dias. Então a gente sabe que do lançamento para os meses seguintes há esse ajuste de preço. Então o 5800X 3D ele não é melhor que o 7950X. Ele não é melhor. Mas qual que é a vantagem dele? Por que ele é para gamer? A AMD conseguiu, todos os fabricantes, não só de processador, eles procuram trabalhar com a tecnologia 3D. O que é o 3D, gente? Não é que a imagem do processador ela sai em 3D. O que a AMD fez? O que o gamer precisa? Ele precisa de acesso a imagens e renderização muito rápida. Então, quando você fala em acessar um HD, um SSD, uma memória RAM, isso leva alguns segundos. Aí você está lá jogando, você leva um tiro e você não consegue reagir por 10 segundos. E o que a AMD fez? Ela conseguiu colocar em cima do processador cache. Então ela colocou silício de cache. A conexão do silício de cache com o silício de processador, ela é feita por pequenos pontos. Então os outros fabricantes, não só de processador, eles sempre tiveram muita dificuldade em criar uma quantidade de pontos que fizesse essa comunicação ser eficiente. A AMD conseguiu isso, tá? Então o 5800X 3D ele tem cache empilhado, ele chega a 100 MB de cache. Então você está jogando. É um bufferzinho. Exatamente, Sardinha, obrigado. É um buffer. Então aquela imagem que eu usei há alguns segundos, ela continua lá nesse cache que está empilhado em cima do processador. E se você usar novamente, o tempo de resposta é muito grande. E aí o que é legal? A gente conseguiu preservar a estrutura do processador. Então continuou sendo plataforma M4. O sistema de coolers é o mesmo. O processador não aumentou de tamanho. A gente diminuiu o tamanho de toda a estrutura para poder colocar esse cache. Isso é uma amostra do que a AMD pode fazer com a tecnologia 3D. Não só para processador gamer, como para qualquer outro processador. Então ali foi uma quebra de paradigma. Até então, ninguém tinha conseguido fazer um processador com uma tecnologia de cache 3D.
Assim como ninguém até hoje conseguiu sequer um processador em 7 nanômetros. E a gente já migrou para 5, Sardinha, tá ficando difícil. A concorrência vai o quê? Vai tremer. O nosso objetivo com tudo isso, e o motivo da gente estar na BGS, é mostrar para o usuário que hoje ter um desktop é muito mais fácil do que era há alguns anos. Seja por configuração do hardware, então você escolher qual hardware você vai comprar é muito mais fácil. Então você fala assim, Arthur, eu não tenho dinheiro para comprar uma placa de vídeo, eu nem sei comprar uma placa de vídeo e eu quero começar. Eu tenho uma solução de um processador com uma placa de vídeo integrada, que são as nossas APUs. E aí você tem hoje um Ryzen 5 5600G, um Ryzen 7 5700G, que rodam em 1080 numa boa, você não vai ter gargalo, você consegue trabalhar nele. E aí a configuração do hardware é muito simples. Poxa, eu gostei de jogar, eu entendi que é importante e eu quero comprar uma placa de vídeo. Hoje todos os nossos clientes e a própria AMD traz muito clara a informação que placa de vídeo externa é melhor do que aquela que eu tenho, porque senão eu continuo com aquela. Então essa questão do hardware ficou muito mais fácil, né? Isso é uma coisa que eu ia te falar, que é o seguinte, além disso, a própria nomenclatura que vocês usam é de fácil entendimento. A gente já sabe que esse aqui é melhor do que esse aqui. Pra mim sempre foi muito mais coerente a AMD, entendeu? Eu sei que você bate o olho e você sabe, não, esse aqui vem depois, né? Esse aqui veio antes e vem depois. Esse é melhor, esse é o mais novo, né? O mais atual. Então você sabe. Legal isso que você está falando, e agora aconteceu uma coisa, infelizmente, que quebra um pouquinho isso. O nosso processador da série 5000 para produtividade seria os Ryzen 9 5950X. Aí você fala, por que, Arthur? Porque eu tenho 16 núcleos, 32 threads, e em tarefas multithread ele é o melhor. E aí nós pegamos um Ryzen 7 e transformamos ele no melhor processador para gamer da série 5000. Isso causou, a gente acompanhou aí nas redes sociais, causou alguma discussão, mas hoje é muito mais fácil falar com o usuário do que era há alguns anos. Então, olha, por exemplo, hoje você está me dando a oportunidade de explicar isso. O que eu não conseguiria, né, se não fosse para uma rede nacional fazer o que eu estou fazendo agora. Então a gente fica feliz com essa possibilidade da gente trazer essa mensagem. Exatamente. A ideia da gente fazer entrevista com vocês é isso, é tentar pegar com vocês a explicação, né, do que está acontecendo no universo da marca, né, para passar para os nossos seguidores, para eles entenderem e facilitar na hora da escolha de consumo, né? Porque ele pode escolher dentro da marca qual é o mais adequado para ele. É o nosso objetivo maior aqui nessas entrevistas. Mas você falou uma coisa, para mim dá para entender, porque você tem os processadores continuam evoluindo e a nomenclatura deles são de evolução, mas vocês pegaram dentro de uma das nomenclaturas e fizeram uma subdivisão e estão evoluindo a partir dela. Então, eu ainda acho que faz sentido o que eu falei. Você perguntou por que a gente usou porque exatamente um Ryzen 7. Vamos lá. Eu sou da área comercial, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou te dizer o seguinte, eu sinto que houve um capricho. Então, assim, vamos pegar um processador que não é intermediário, ele é ali o início dos high-ends, e vamos dar uma turbinada nele. Vamos mostrar para o mercado o que a gente pode fazer com o roadmap que a gente tem. Porque tudo acontece aqui por um planejamento. Então, eu já tenho roadmap, eu já tenho produto sendo desenvolvido para 2024. E a gente já tem a base da arquitetura. Então, eu não vamos fazer alguma coisa em 2024? Não, a gente sabe o que a gente vai fazer em 2024. Então, eu entendo isso. O Ryzen 7, e até porque para o gamer, eu não precisaria de tantos núcleos e de tantas threads. Então, talvez turbinar um 5950X sairia um pouquinho do contexto, né? É até legal, porque vou te dar um exemplo.
Dos produtos do lançamento da série 7000, nós lançamos 4. Um Ryzen 5, um Ryzen 7 e 2 Ryzen 9. O nosso Ryzen 5 7600X, ele é em média 5% mais rápido do que o melhor processador do meu concorrente. Então, para single thread, para quando você precisa do processamento do núcleo, né, a gente melhorou tanto a plataforma que o 7600X é melhor para bater em qualquer processador que tem hoje da concorrência e da série 5000 para trás. Então, essas mensagens para o usuário são importantes. Sim, com certeza. Vou mencionar neste vídeo aqui que tem vídeo no nosso canal de review de produtos que já foram enviados pela AMD para a gente testar. Pois é, a gente já testou e digo, eu uso, a AMD mandou para mim processador, placa-mãe e placa de vídeo. Em 2018, eu uso até hoje. Qual que é o processador, Sardinha? O Ryzen 5 1600, uma RX 470, tá? Uma ROG Hero 6 e roda qualquer jogo, qualquer jogo atual. Eu vou falar para você, então, quem está assistindo a gente. Se você resolver fazer um upgrade para a série 5000, você consegue, por exemplo, com a tua motherboard, com a tua placa-mãe, comprar um Ryzen 5 5600G. Você tira o processador, tira a placa de vídeo e você vai ter um ganho de mais de 30% de performance, trocando um componente, o único componente. Eu falo pro pessoal que segue o nosso canal, eu sempre digo assim, se você vai comprar um computador, analisa a sua necessidade, mas eu sempre indico, compra um desktop. Porque o desktop é essa situação. Para você avançar ele, às vezes basta trocar uma peça. O laptop, quando ele fica defasado, você tem que trocar ele todo, né? O desktop não, você trabalha com as peças e você vai mudando aquilo sem ter muito custo. Você tem um custo inicial quando você monta ele pela primeira vez e com o passar do tempo, o custo de upgrade, né, de atualização daquele computador, ele se torna infinitamente menor, né? É um tipo de dica, assim, que vale a pena seguir. Sei que tem muita gente que não gosta, mas a mobilidade, mas o custo-benefício de um desktop, eu pelo menos acho, infinitamente melhor. Não por eu ser gamer, mas por tudo, para todo tipo de uso. Eu entendo o desktop como o melhor tipo de computador para você ir atualizando com o passar do tempo. E essa sua dica aqui só corrobora aquilo que eu falo para todo mundo sempre. E uma coisa que é legal também, você tem um processador nosso de 2018. Eu imagino que você já mexeu e já fez atualizações de BIOS, de setup. Uma coisa que a AMD se preocupa muito é a questão do software que faz o gerenciamento da máquina. Eu não vou entrar em detalhes para não denunciar a minha idade, mas eu sou de uma época que quando você ia dar o boot na máquina, se você errasse na definição da voltagem, você queimava a placa-mãe. Você ia atualizar uma BIOS, você podia dar um pane nela e você nunca mais. Hoje em dia não existe isso. A AMD tem softwares, o Ryzen Master, o Adrenaline, que você consegue olhar e entender o setup da tua máquina. Você quer fazer um overclock, ela faz o gerenciamento da memória, ela faz o gerenciamento da temperatura e ela mantém a tua plataforma estável. Então hoje não há mais aquele medo de... quantas vezes a gente não ouvia o técnico falando: nossa, tua máquina tá uma carroça, você veio instalando um monte de porcaria, agora tua máquina precisa ser totalmente reestruturada e isso vai te custar. Aí você fala: nossa, que medo que eu tenho de ter um desktop. Hoje não existe mais isso. Então... E você falou de atualização de BIOS, era sempre um pânico, né? E se faltar luz? E se der um problema? Isso aqui Qual é o site confiável? Como é que eu atualizo uma BIOS, né? Então, tudo isso acabou. Então, o usuário aqui na BGS, a gente vê que virou uma feira de tecnologia. Sim. Então, as pessoas que estão vindo aqui, é claro, você tem o mundo nerd, o mundo geek, a gente adora esse ambiente, mas a gente vê que eles vêm aqui buscar informações sobre tecnologia. Por quê? A pandemia ajudou o PC a voltar a ser importante na vida das pessoas. Então, lá em casa, quando veio a pandemia,
Tem que comprar um computador para o meu filho, um computador para minha filha, minha mulher também agora não está muito presa em casa, precisa de alguma coisa para fazer. E aí de um computador nós passamos a ter 4. E ele voltou a ser pessoal, né? E isso é muito legal porque todo mundo aprendeu a jogar no computador, todo mundo aprendeu a produzir no computador. E agora eles vêm aqui na BGS para falar em atualização, porque tem muita coisa nova acontecendo do que nós tínhamos em 2020. Não só a AMD, mas os nossos parceiros, a questão do software, tudo isso tem evoluído bastante. Você falou uma coisa bem interessante sobre a pandemia. Realmente, a gente voltou para o computador, né? Hoje em dia, muita gente está fazendo home office já, as empresas não voltaram ou estão híbrido e tem que ter um computador em casa, tem que estar preparado, né? Você ficou muito tempo preso, né? Tinha que ter uma estrutura de comunicação com pessoas, com seus amigos, e aí você faz videoconferência. É um outro uso já. É um outro uso. E ficou... E houve uma busca pelo desktop. Isso também foi uma coisa que eu reparei. Uma busca muito maior pelo desktop do que antigamente. Porque antigamente estava todo mundo indo muito pro laptop. E o desktop estava ficando só para os gamers. E agora o desktop também está voltando. Isso é muito legal. Todo mundo é streamer, né? Todo mundo hoje em dia, né? Tem canal, faz alguma coisa. Todo mundo posta um vídeo na vida. Então isso é uma coisa que veio, é a democratização da geração de conteúdo. Então todo mundo hoje gera conteúdo. Isso é muito legal, isso é muito importante. Com certeza. E aí a gente espalha essa informação para todo mundo conhecer, né? Todo mundo entender melhor, né? E saber exatamente o que buscar para o seu uso. E além dos desktops, dos processadores e placas de vídeo, algum outro projeto da AMD por aí? Boa pergunta. A AMD, até alguns anos, 6, 7 anos, ela tinha um foco muito grande em PC. Começamos a desenvolver novas tecnologias, aquisição de algumas empresas, e hoje a gente atua em segmentos totalmente diferentes. Então hoje a gente atua no mercado de data center, computação na nuvem. A AMD tem, com EPYC, a gente ganha um espaço muito grande. A parte de GPU profissional. Então muitas coisas que a gente tem na nossa vida, você tem lá um processamento numa GPU, e a AMD cresceu muito nesse segmento. Hoje a gente tem o que a gente chama de customização de algumas soluções com alguns parceiros. Então hoje os 2 grandes fabricantes de console, né, utilizam tecnologia AMD já há muito tempo. E a gente vê a evolução desses consoles e a gente entende que a AMD tem participação na qualidade dos produtos que são lançados tanto pela Sony como pela Microsoft. Bom, o nosso papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Sardinha, eu agradeço a sua participação. De coração, sério mesmo. Foram informações muito bacanas. Eu tenho certeza que o nosso público vai gostar muito, porque explicou tudo o que o pessoal precisava saber para adquirir os produtos da AMD. Eu que agradeço, espero que a gente possa, na BGS do ano que vem, repetir essa entrevista, trazendo uma série de outras novidades. Com certeza, com certeza. Estaremos aqui. Tá joia. Valeu. Tchau, tchau. Fui.